Então, gente, boa noite. A partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês. E apesar nós estamos aí só com 4 alunos agora, né? Mas a gente está dando início aqui à nossa aula. E qualquer dúvida que tiver, vocês podiam manifestar aí ou no microfone, né? Se não quiser falar no microfone, digita aí no fórum, no chat, aliás, né? Aí eu tento responder aqui para vocês, tá bom? Vamos lá então. Conforme eu já havia anunciado, né, nós vamos continuar trabalhando os conceitos de desenho projetivo, nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo das perspectivas e das vistas ortogonais. E, de forma mais específica, nós vamos falar um pouco sobre as técnicas para a execução dos desenhos à mão livre e com o uso de instrumentos. Tá ok? Vamos lá, então. Essa classificação, pessoal, que está na tela aí, nós já apresentamos ela na aula passada. Então, lembra que quando a gente estava falando de projeções, né? Na aula passada, a gente definiu os tipos de projeções e nós falamos, né, da projeção cilíndrica, que foi o tipo de projeção aqui, né, que nós determinamos, que nós vamos enfocar mais aqui no curso, né, o nosso maior enfoque. E dentro da classificação das projeções cilíndricas, nós temos o que nós chamamos de projeção ortogonal. Quando eu falei para vocês na aula passada a respeito dos raios projetantes, daquelas linhas projetantes que passam pelo objeto, não sei se vocês lembram disso, né? Eu falei que no caso da projeção ortogonal, as linhas projetantes atingem o objeto como um todo, né? Passa através deles e atinge o plano de projeção, fazendo um ângulo de 90 graus com o plano de projeção. Por isso que ela é chamada de ortogonal. Então, esse tipo de projeção, como eu disse, que será o foco nosso aqui. E aí nós vamos, então, falar da perspectiva isométrica, que é o tipo de representação mais usual para os desenhos da área de metal mecânica, né? Que é a área que faz interface com o curso de vocês. E também nós vamos falar, então, das vistas ortográficas, que é um outro meio de representação, que também está associado ao estudo da perspectiva isométrica. Tudo isso dentro do campo da projeção ortogonal. E do que se refere à questão da norma brasileira, da ABNT, a norma orienta que a gente faça, então, essas representações dentro do primeiro diedro, que é o que está aí na tela. Então, o que fica definido para nós agora é isso, né? Nós vamos trabalhar a projeção ortogonal, vamos falar sobre as perspectivas e vamos destacar a perspectiva isométrica, e depois nós vamos abordar sobre as vistas ortográficas, tudo isso dentro do primeiro diedro, tá ok? Observa aqui, por favor, o próximo slide. Então, como eu disse, nós vamos fazer aqui o estudo de duas maneiras. Primeiro, eu vou começar a falar das perspectivas, e mais a seguir, mais adiante um pouco, eu entro para falar sobre as vistas ortográficas, né? Então, falando de perspectiva, eu vou abordar mais a questão das formas de construção das perspectivas, né? E é claro que dentro dessa questão da construção da perspectiva, eu vou falar também a respeito dos planos, como que é feito, né, o posicionamento ali do objeto no espaço. Então, esse é o sentido da nossa aula a partir desse momento. Então, no que diz respeito às técnicas, né, para a gente desenhar a mão livre, né? Primeiro nós vamos falar a mão livre, depois eu falo de instrumento. Então, no caso de a mão livre, antes da gente entrar propriamente dito, nós temos que perceber o seguinte, que os ângulos, né, que nós vamos adotar aqui, são os ângulos, né, a gente chama isso de ângulos isométricos, né? Então, nós vamos ter aí dois eixos, eles vão estar inclinados a 30 graus, né? Eu cheguei a falar disso semana passada também, né, do posicionamento dos eixos isométricos, né? Então, no caso da perspectiva isométrica, a inclinação ela é 30 graus, e aí a gente vai perceber que os três eixos, né, eles vão formar 120 graus entre si, né? Tem uma representação no slide seguinte que vai melhorar para vocês a nível de interpretação.
Mas aí eu queria deixar já de imediato definido, né, essa questão dos ângulos, né, de 120 graus. A perspectiva dimétrica a gente não vai abordar, mas ela trabalha com os ângulos diferentes, né? São dois ângulos iguais e um diferente, está aí na tela, né? E a perspectiva trimétrica, que eu tinha falado também na aula passada, ela trabalha com três ângulos diferentes. Então, olha só para exemplificar, tá aí, ó, a isométrica, né? Como eu disse, se você coloca, por exemplo, os ângulos, né, a 30 graus entre si, então, na realidade, eles vão ficar a 120, né? Então, nós temos aí uma defasagem aí de 120 graus entre cada eixo aí, ó. Então, você tem o eixo X, Y e Z. E aí você tem 120 graus entre eles. Esse cubo que está aí está representando o objeto, quer dizer, a posição do objeto dentro do sistema, né? Dentro dos eixos, né? Porque como o cubo é um objeto tridimensional, então ele vai ser posicionado. Você pode perceber que ele está na origem do sistema, né? E aí, como eu disse, né, os três ângulos são iguais. A defasagem é de 120 graus entre eles. Na dimétrica, a gente não vai adotar, mas só para título de conhecimento, você vai ter dois ângulos iguais. Você pode perceber, ó, tem dois ângulos de 130, né, e um de 100. Então, dois ângulos iguais e um diferente. No caso da dimétrica, comparando com a isométrica, você percebe que uma das faces, né, a face esquerda, por exemplo, ela fica um pouco mais inclinada em relação à face direita. Então você vê que, se a gente considera lá o observador, né, e as linhas projetantes, você vai ter aí uma diferença, né, na forma de observar a face do objeto. Logicamente, né, à medida que você vai inclinando mais o ângulo, né, você vai diminuindo, né, a capacidade visual, né? Então, do lado direito aí, por exemplo, você consegue enxergar, né, a face do objeto de uma forma mais visível. Do lado esquerdo, ele mais inclinada, aí ele vai se distanciando, né? Ou seja, vai perdendo mais é, capacidade visual. No caso da trimétrica, então você tem aí agora três ângulos com valores diferentes. Aí está citando 130, 120, 110, tá vendo? Então, o que que acontece? Conforme eu havia dito, nós vamos trabalhar então com os ângulos de 120. Então, a partir de agora, né, dentro do conceito nosso aqui de perspectiva, né, a forma, né, que nós vamos adotar para representar os objetos vai ser a perspectiva isométrica, com os ângulos, então, de 120 graus. Tá, gente? Então, aí, mais uma vez, né, eu queria falar para vocês, né, porque eu tinha falado lá do ângulo de 30, por que 30 graus? Porque você coloca ali no centro do sistema um eixo, né, esse eixo que está de cor escura aí, ó, cor preta, é como se fosse o eixo X. Então, ele passa, na realidade, na origem do sistema. E aí, entre o eixo X e os dois eixos isométricos, você tem 30 graus, né? Obviamente, né, se você olha nessa representação da esquerda, aí você vai perceber que a defasagem de 120 que eu falei entre os eixos permanece lá. E o objeto ele fica posicionado aí no centro. Vocês estão entendendo, gente? Isso aí? Tá? Essa representação, quando você coloca 30 graus de um lado e 30 do outro, né, se você fizer os cálculos direitinho, você vai ver que, devido a essa inclinação, a verdadeira grandeza da face, né, tanto da face esquerda quanto da face direita, ela cai. Quer dizer, o valor, né, reduz em torno aí de 19 a 20% da dimensão verdadeira do objeto. Mas isso aí é normal acontecer, por quê? Por causa da inclinação, tá certo? Vamos ver mais adiante aqui agora. Então, no caso que eu estou falando a respeito do traçado, como que a gente vai fazer então o traçado? Então, no primeiro momento, né, a gente vai usar o que a gente chama de papel reticulado. Esse papel reticulado, eu já disponibilizei ele no blog, e eu vou mandar depois um link para vocês terem acesso a ele.
Lembrando que o bloco de papel que vocês compraram, que vocês estão usando aí, ele é liso, né? Ele é um papel que ele não tem esse reticulado aí. E o papel reticulado eu deixei lá no blog para vocês baixarem. Então, para a gente poder fazer os desenhos à mão livre, a gente vai adotar essa técnica aí, do reticulado. Lembrando que o reticulado ele tem, né, os eixos já na posição isométrica, ou seja, com a inclinação a 30 graus, né? Fazendo aquela defasagem de 120 entre os três eixos, X, Y e Z. Tá? Outra coisa importante, pessoal, nessa parte aí do traçado, é que eu criei para vocês uma... Na verdade, eu montei uma videoaula assíncrona, explicando passo a passo como que é feito o traçado. E eu vou estar disponibilizando essa aula assíncrona para vocês também, tá bom? Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Claro, né, que na aula assíncrona ela vai estar mais bem explicada, de forma detalhada, mas só para a gente entender, né, que na hora que você vai traçar, né, a mão livre, usando essa malha isométrica aí, você vai ter que adotar, né, um certo grau, um certo procedimento, que é esse que está aí, olha. Então, eu estou dando um exemplo aí como se fosse uma barra prismática, representando o nosso objeto. Então, qual que é o primeiro procedimento seu? O número 1 é marcar as dimensões. Claro, né, que para você marcar as dimensões, você já vai ter que traçar os três eixos isométricos, tá vendo? Então você já vai na malha isométrica, que ela já é toda ela definida de acordo com os ângulos, e faz, né, essa marcação aí, e você vai no seu elemento lá, na sua pecinha, né, no seu objeto, e verifica quais as dimensões dele. Né? Você vai fazer isso com a régua mesmo, né? Você pega a sua régua, mede, e dá um pontinho, né, em cima do eixo, no caso aí dos três eixos, e você já começa a traçar. Então, como é feito à mão livre, e a linha isométrica já existe no papel, né? Então é só você fazer a ligação dos pontos de acordo com as medidas do objeto. Tá vendo? Então você vai lá para a fase 2, depois a fase 3, e você vai construindo o objeto conforme, né, ele está sendo apresentado aí. Então na fase 5, né, você faz o acabamento. Então, você chegou na fase 4, você percebe que tem umas linhas aí com as pontas sobrando. O que você vai fazer? Você vai pegar a borracha, aí vai dar o acabamento, e depois você vai fazer o reforço. Né? Se você quiser voltar atrás e colocar uma linha mais cheia, aí você vai dar um reforço, né, com uma linha um pouco mais espessa, e aí o seu desenho já fica finalizado aí você já encerra ele, tá certo? Vocês entenderam, pessoal? Dá um ok para mim, por favor, aí, essa primeira parte aí. Entendi. É muito simples, tá vendo? Agora, se você tem um objeto, é claro, né, que cada objeto tem um formato, né? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui mais adiante. Deixa eu passar um slide aqui. Deixa eu ver se vai passar aqui. Tem um outro modelo aqui que eu preparei para mostrar para vocês, que tem alguns detalhes oblíquos, né? O que é isso? São detalhes que fogem, né, eles fogem do eixo isométrico, né? Esse daí, ó, tá vendo? Agora olha a sequência. Como que foi feita a sequência aí? O início é o mesmo, quer dizer, você vai traçar os três eixos, né? Aí o eixo, na realidade, são três eixos isométricos, a inclinação aí ela é 30 graus em relação ao eixo X, e você vai desenvolvendo, né? Você marca as medidas, né? Com a régua, dá um pontinho nos três eixos e vai montando como se fosse uma caixa. Né? A sugestão que eu dou para vocês é a seguinte: constrói uma caixa primeiro, e aí você vai começar a imaginar o seguinte, que dentro da caixa vai começar a aparecer, né, os outros detalhes do modelo aí, do objeto, né? Agora, veja bem, os detalhes, essa rampa que tem aí, né, esse detalhe oblíquo, né, que eu estou chamando de rampa, você deixa para o final, entendeu? Então, primeiro você monta, né, a fase 3,
né? Tá vendo lá com as dimensões direitinho, né? Pega a régua, mede, e aí depois você liga, né, os pontos, né, montando aí a parte oblíqua do modelo, que é o item 4 aí, ó. E para poder encerrar, novamente, né, você vai lá, pega a sua borracha, apaga, né, as pontas, dá o acabamento e traça com a linha mais forte, né, e com traçado mais espesso, e aí você fecha, né, o contorno aí do modelo, que seria a fase 5 aí. Entenderam, gente? Deu para entender? Sim. Porque na malha isométrica é tranquilo, não é isso? Agora, veja bem, se você for desenhar a mão livre fora da malha isométrica, você não vai ter digamos assim, essa facilidade, né? Porque você não tem lá os eixos orientados para te ajudar, né? Quer dizer, mas aí você consegue treinar primeiro na malha isométrica, né? E na medida que você vai ficando, né, com mais habilidade, você pode fazer no papel em branco também, né? Basta que você tenha aí um certo domínio, né, do traçado, né? É aquela famosa história, né? Primeiro, quando você vai andar de bicicleta, você coloca a rodinha do lado, não é isso? E aprende a andar de bicicleta, depois você tira a rodinha. No desenho técnico, fazendo uma analogia, né? Mesma coisa. Primeiro você usa a malha isométrica, né? Na realidade, essa malha isométrica ela pode ser usada, inclusive, para quem já sabe, né, traçar. Para quem já tem uma certa coordenação, já consegue lá ter uma visão espacial, né, mais bem desenvolvida. E aí, depois, mais adiante, você consegue desenhar no papel em branco, né, da mesma forma, seguindo o que? O mesmo procedimento, que é esse passo a passo que está aí, ó, né, passo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, basicamente é isso. Tá certo, gente? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Observa agora o próximo slide aqui. Vamos ver aqui que está um pouco lento. Só um minuto. Já mandei avançar aqui, mas isso. Veja bem, no caso do uso de instrumentos para fazer esse mesmo tipo de desenho, agora você vai começar a observar o seguinte, que você vai ter que fazer a combinação de esquadro. Né? Você está usando o esquadro aí no desenho geométrico, mas o desenho geométrico ele é mais compasso e régua, né? E o esquadro é usado mais para poder ligar as linhas. Agora, no desenho projetivo, você já vai perceber que o uso de esquadro já vai ser em maior escala. Então, observa para vocês aí, né? Dá uma olhadinha aí, a combinação aí, para formar o ângulo de 30 graus, né? Tá vendo lá? Você vai posicionar o esquadro de 30 de um lado, né? Você pode apoiar com o de 45 embaixo, ó. Depois você vira o esquadro na outra posição, né? O esquadro de 30, e você consegue montar os dois eixos isométricos aí. Aí embaixo aí, olha, tem um esquema da folha, e aí está mostrando exatamente como que você desloca, né, os esquadros para poder montar os eixos isométricos. Pessoal, eu preparei para vocês uma outra aula assíncrona também, que vai explicar esse procedimento aí, ó, da combinação de esquadros, tá bom? Então eu vou deixar para vocês depois, eu vou mandar, né, a partir da aula de hoje, né, amanhã mesmo, né, na aula de amanhã, se você já tiver liberado aí o caderno 1 de exercícios, você já pode começar a fazer essa aula assíncrona, tá certo? Um outro ângulo muito importante para nós aqui, que a gente vai usar muito, no caso da perspectiva isométrica, é o ângulo de 90 graus. Então, na hora que você for trabalhar o 90 graus, observa aí na esquerda aí como que é feito. Aí eu coloquei o esquadro de 45, né, apoiando, e o esquadro de 90, né, aí no caso é o mesmo de 30 e 60, né, de 90, nessa posição que está aí, e você consegue então obter o ângulo de 90, tá bom? Esses dois ângulos aí são os principais para esse tipo de desenho isométrico, né? São os mais utilizados. Se tiver algum detalhe fora, tanto do ângulo de 90 quanto de 30,
Então significa que são detalhes oblíquos, né? Que já estão fora dessa posição aí. São ângulos diferentes. Aí você não vai ter como usar os esquadros, né? Você vai ter que tirar a posição da linha de uma outra linha que esteja na mesma inclinação e deslocar o esquadro e chegar no ponto que você quer e fazer o traçado, tá? Lá na aula síncrona vai mostrar isso para vocês, tá? Essa técnica aí. Então, gente, olha só, deixa eu passar o slide aqui novamente. Olha lá, aí já tem um modelo, tá vendo? Como eu disse, né, tem uma aula síncrona explicando isso aí para vocês. Já é uma técnica, né? Você está percebendo a origem do sistema lá? Então, você tem os eixos isométricos, o seu objeto, você tem que determinar o ponto de origem dele. No caso aí, ó, é o ponto B, né? É o ponto B. E aí você vai traçar, né? Fazer o traçado das linhas, acompanhando aí a inclinação, né, do sistema. Esse tipo de traçado aí, né, você não precisa necessariamente usar a malha isométrica, não. Você pode usar o papel em branco para fazer, entendeu? Mesmo nos detalhes oblíquos, né? Você está deixando o detalhe oblíquo para o final, né, porque sempre, normalmente, é assim. Você faz toda a parte isométrica primeiro, todos aqueles que tiverem inclinado a 30 graus, seja de um lado ou do outro, você faz primeiro. E deixa os oblíquos para o final. Porque o oblíquo você já vai só ligar os pontos, né? E fazer o fechamento aí. Depois você dá o acabamento no seu objeto aí, na sua pecinha, né? Agora, pessoal, é uma outra técnica também usada quando você precisa traçar detalhes arredondados. No caso, né, de você ter que fazer um círculo, como você está trabalhando no sistema isométrico, então o círculo ele também vai ser isométrico, né? Então, se você observar direitinho, você não vai poder colocar o compasso no centro do cubo e traçar, né, e fazer o contorno total do cubo. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque o cubo seu ele está na posição isométrica, ou seja, as faces estão inclinadas a 30 graus. Então, nesse caso aí, para você traçar um círculo, esse círculo também ele vai ser um círculo isométrico. E aí, para a gente poder fazer isso aí, existe essa técnica que está aí na tela. Lembrando que eu vou deixar depois uma videoaula também, explicando, né, onde é que você vai colocar o compasso, né, para fazer as concordâncias. Mas, de modo geral, né, a título assim, de uma explicação mais simples, você vai observar essa sequência que está aí, ó. Então, você vai ter que montar, né, o número 1 lá, você vai partir de um cubo, onde você tem uma face lisa, né, você precisa fazer o círculo isométrico. Então, no número 2, você vai traçar, tá vendo lá os pontos? Lá? Você tem o centro do sistema, né, você pode usar o compasso, aliás, o esquadro, né, para traçar essas linhas aí, ó, da sequência 2. E depois, na sequência 3, você já começa a traçar, né, você usando o compasso, você vai centralizar o compasso no ponto 1 e vai abrir até no ponto C, né, como se fosse uma diagonal, né, e vai abrir a perninha dele assim, ó, põe a ponta seca no ponto 1 e põe a ponta de grafite no ponto C e gira. E você vai fazer o arco de C até B. Depois você vira o compasso ao contrário e coloca a ponta seca no ponto 3 e você vai ligar, né, do D, né, até do A, né, a D. Lá no passo número 4, não é isso? Você aí tem as diagonais lá, tá vendo lá? Então você cruza as diagonais para você descobrir os pontos que você precisa na fase 5. Por quê? Porque na fase 5, você vai fazer o arco que está do lado agudo, né, no vértice agudo. Você pode ver que no cubo, né, quando você olha o cubo, você tem os dois vértices obtusos, né, e tem dois vértices agudos. Então, nessa sequência 5 aí, o que você está fazendo? Você está traçando duas diagonais, olha lá, tá vendo? Ó? O ponto lá no item 4, lá, ó, ligando de 3 até A, tá certo? E aí vai cruzar ali, ó,
e vai dar aquele pontinho escuro lá. Ó. Olha lá no item 5, por exemplo. Você descobre um pontinho escuro lá. Da mesma forma, você faz do lado contrário. Aí você descobre o segundo ponto. Esse ponto aí vai ser o ponto de referência que você vai tomar para colocar a ponta seca do compasso para fazer essa concordância aí, ó. Essa concordância que está na cor lilás, né? Que seria a concordância final para poder fechar o círculo. E você faz ela dos dois lados. E aí, quando você fizer isso aí, você chega na sequência 6. Então, você já vai ter ali o seu círculo, todo ele completo. Lembrando que você, se você quiser, por exemplo, fazer, né, nas outras faces do cubo, né, você pode, né, trabalhar dessa forma que está aí agora, tá vendo? Tá vendo lá? Ó? Você pode fazer, né, um traçado nas três faces do cubo, né, fazendo a mesma técnica das diagonais. Observe aí de uma forma mais simples, ó. Então você tem lá o ponto 1, não é isso? Ó? Você tem o ponto 2, né? Lá. Depois, no cruzamento das diagonais, você determina 3 e determina 4. E aí você vai com o compasso e fecha, né? No ponto 1, abrindo o compasso até na metade da aresta oposta, você consegue traçar o arco. Depois você inverte o compasso. Põe a ponta seca no ponto 2 e aí você vai traçar do lado contrário. No momento de fechar o círculo, aí você vai precisar do ponto 3 e do ponto 4. Aí você faz do jeito que eu falei, né? Abre o seu compasso nessa distância aí, olha, nesse pedacinho pequenininho aí, coloca a ponta seca no cruzamento das diagonais e vira o compasso. E aí você consegue traçar, fechando então a concordância do lado onde o vértice é mais agudo. E você faz isso dos dois lados. Aí você consegue fechar o círculo, né? É como se você estivesse fazendo um isocírculo, né? Essa é a técnica. Como eu disse, pessoal, vou deixar uma aula assíncrona lá também, explicando isso aí. E aí você pode assistir várias vezes, né? São aulas pequenas de 5 minutos, 10 minutos, explicando essa técnica direitinho aí, como que monta e descobre esses pontos aí. Uma vez descobertos os pontos, aí fica fácil, né? Esperando também que o seu compasso esteja bem regulado, né? Com o grafite bem preparado ali, né? Do jeitinho que nós explicamos lá no início do curso. E aí você faz o traçado e fecha, né? O seu círculo, ok? Mais para frente aí vai ter um exercício para vocês treinarem esses tipos de cubo, né? A gente chama isso cubo com o círculo inserido nele, né? É círculo inscrito no cubo, tá bom? Depois eu vou dar um exercício para vocês treinarem. Nós podemos também usar esse mesmo procedimento, né, para trabalhar outros formatos também, né, de modelos, né? Por exemplo, no caso de cilindro, tá vendo? Aí você vai trabalhar só as duas faces, né, a inferior e a superior, no caso de cilindro. Se você for montar, por exemplo, um cone, né, um cone de base circular, em perspectiva, é aplicado a mesma técnica. Então, considerando que a base do cone vai ser tipo um quadrado, né, um quadrado no modo isométrico, aí você consegue montar aí a técnica das diagonais, descobrir os pontos, pegar o compasso e fazer a montagem. Você pode ver que no caso do cone, né, aquela parte de dentro, ela não fica visível. Então, você dá o acabamento só na parte externa. No caso, por exemplo, se você estiver desenhando um modelo, né, esse desenho da direita aí, ó, onde você precisa fazer alguns acabamentos, né, como se fosse essa chapa, né, abaulada aí, ó. Então, você consegue aplicar a mesma técnica, né, do isométrico, né, do círculo isométrico, para fazer esse detalhe central dela aí, tá vendo? Você pode ver que aí tem o ponto central ali, e você vai ter lá, né, as diagonais, tá vendo? É só descobrir os pontos. E aí você consegue traçar também. Em cima dela, nas duas faces, fica parecendo que tem um furo, né? São dois furos. É a mesma coisa. Você vai montar um quadrado na forma isométrica, e dentro do quadrado
você vai montando as diagonais, descobre os pontos, pega o compasso e faz a montagem dos arcos. Se você for fazer um arredondamento de canto, que é esse desenho aí que está do lado direito inferior, então no caso de arredondamento de canto, é a mesma técnica. É claro que você não vai fechar o círculo todo, né? Na realidade, você vai traçar só na parte extrema, né, do modelo aí. Tá? Então, essa é a técnica de arredondamento, aplicando o mesmo conceito de círculo isométrico. Então, gente, vocês estão percebendo como que funciona? Então, para desenhar com instrumento, não é muito complicado, entendeu? Agora, o mais bacana disso aí, na medida que você começa a dominar essas técnicas para construir tanto a mão livre quanto com o instrumento, quando você for desenhar no AutoCAD, né, ou em outro programa qualquer, né, nesses programas aí de editoração gráfica, você vai perceber que esses mesmos conceitos que a gente usa aí, a gente aplica lá também. A única diferença é que você vai usar aqui o compasso, né, no caso, e lá no AutoCAD você vai ter lá uma ferramenta lá para fazer esses arcos, né, para você montar esses arcos. No caso de círculo, por exemplo, você também vai montar os círculos. Agora, lá no AutoCAD, a gente vai ver depois, né, eu vou passar isso para vocês, você vai ter que ter um certo domínio do mouse, né? Porque lá você vai ter que dar o clique, né? Descobrir os pontos. E uma vez descobertos os pontos, você usa o mouse para poder ir fechando os arcos e formando, né, a forma ali do círculo. Tá certo? Bom, nós vamos ter ainda um tempo mais adiante para a gente falar dessa parte aí do desenho no computador. Mas aí eu estou querendo dizer para vocês que a técnica, né, a forma da gente compreender isso aí, ela vai ser, assim, de certa forma, a gente vai utilizar isso depois lá, né? Então, a mentalização, a compreensão desse tipo de traçado aí permanece também no desenho assistido por computador, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as vistas ortográficas. Bom, então, da mesma forma que eu mostrei para vocês algumas técnicas para a gente poder traçar à mão livre as perspectivas e fazer também as perspectivas com o uso do instrumento, eu vou fazer a mesma coisa aqui, no caso das vistas ortográficas. Então, lembrando que no caso das vistas ortográficas, a gente vai trabalhar com os planos de projeção. E a gente vai ter que usar aquela técnica do rebatimento, que eu tinha explicado para vocês, né? Trazendo lá do método Monge, né? Do Gaspar Monge. Então, aquela teoria do rebatimento de planos, a gente vai usar ela aqui para a gente poder fazer, então, a representação das vistas ortográficas. Mas aí, o que acontece? Antes da gente entrar no modelo tridimensional, né, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas representações de superfície também. Observa aí, por favor. Então, no caso aqui, né, esse aí é um exemplo do tridimensional ainda, tá vendo? Mas só que, o que nós temos aí na realidade? No primeiro caso, nós temos a projeção de um plano, tá vendo lá? No segundo caso, o mesmo objeto sendo representado em dois planos. E no terceiro caso, o mesmo objeto representado em três planos. Então, estou querendo dizer para vocês aí o seguinte, que se a gente for trabalhar o modelo tridimensional, muitas vezes a gente precisa definir se nós vamos usar um plano, dois planos ou três planos. Para esse objeto que está aí, nós vamos precisar dos três planos. Por quê? Porque as projeções dele, né, elas são diferentes, tá vendo lá? Então, eu vou precisar de um plano vertical, eu vou precisar de um plano horizontal por baixo dele, né? E também lançar mão aí de um plano lateral para me receber a terceira vista dele. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente, o raciocínio? Isso é para modelo tridimensional, tá? Então vai ficar mais ou menos dessa forma que está aí. Tá? Lembrando, né, eu só esqueci de falar para vocês que a mesma dimensão que o objeto possui na forma tridimensional, ou seja, em perspectiva, quando você projeta ele no plano, ele permanece com a mesma dimensão.
porque os raios projetantes, né, aquelas linhas projetantes, toca o plano formando 90 graus, né, porque o sistema ele é ortogonal. Então, ele não tem variação de medida. Então, da forma que o objeto se apresenta, na hora que você projetar ele, ele continua com a mesma medida. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, dos planos de projeção. Como eu disse para vocês, que nós vamos trabalhar na norma brasileira, né, na BNT, a BNT recomenda a gente usar o primeiro diedro. Mas a título de conhecimento, é bom que você entenda que lá atrás, né, existe o segundo diedro, embaixo o terceiro e o quarto. Agora, presta atenção como que a gente poderia fazer para a gente trabalhar aí, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, nos 4 diedros, né, saindo um pouco fora da norma brasileira, né, mas assim, falando assim, olha, como que o meu objeto poderia ser representado, por exemplo, no segundo diedro, no terceiro, no quarto, para mim poder até entender como que ele é representado no primeiro. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha só. No caso aqui, olha, no primeiro diedro, observa como que o modelo fica. Então você tem aí como se fosse um bloquinho, né? Ele fica ali no espaço. Nesse caso aí, gente, são 2 planos só. Agora observa lá, olha. Eu estou colocando 2 cores aí, vermelho e verde, né? Para o bloquinho. Se você olha do lado de cima e projeta no plano horizontal, você está vendo a parte vermelha projetada embaixo? Olha lá. Então você tem o observador em cima, o objeto no espaço e a projeção dele fica logo abaixo, representada no plano horizontal. Olhando do outro lado, né, no plano vertical, você tem também a imagem dele sendo representada de verde. Tá dando para entender aí, Éder? Gustavo? Tá entendendo? Olha lá. Então eu tenho a vistazinha vermelha e a vistazinha verde, né? Eu estou falando, gente, do primeiro diedro. E aí, de acordo com a teoria do rebatimento, o que vai acontecer? Na hora que eu giro o plano assim de 90 graus e viro ele para frente, você vai perceber que a parte verde fica no plano superior aí, ó, nesse vertical superior. E a parte vermelha fica no vertical inferior. E essa é a representação do primeiro diedro, né? O Lécio chegou aí, né, Lécio? Alô, Lécio? Cheguei, professor. Cheguei atrasado, que hoje eu fiquei... Meu menino teve um acidente com um cachorro aqui, ele foi levado lá no hospital. Aí a mãe Meu dele Deus chegou do mais céu. tarde um pouquinho. Mas Tá tá tudo tudo... bem. Foi só, né? só uns arranhões, tá sob controle. Aí eu Pois é, acabei chegando mais tarde. ele vai tomar as vacinas, né? Não, o médico dispensou ele, porque a carteira de vacina dele tá em dia e não houve perfuração, não, só arranhou mesmo. Ah, Tá ainda tudo bem. bem. Graças a Deus. Mas aí você chegando agora, aí você conseguiu ver aí o que eu estou falando lá? Eu estou colocando um Sim. bloquinho no espaço, porque Aham. aí é só entender o seguinte, que esse plano aí vai girar, entendeu? Ele gira, né? O horizontal, ele gira 90 graus assim, ó, e ele rebate um atrás do outro. Quer dizer, Não do entendi. lado esquerdo ele rebate atrás, né? E do lado de cima aí, ele rebate embaixo. E aí ele vira depois, olha lá. Se a gente for representar no segundo diedro, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o segundo diedro. Tá vendo? Ó? Mudei agora a visualização para o segundo diedro. Você pega o objeto e leva ele lá para trás. Coloca ele lá atrás. Tá vendo? Agora olha a parte verde do objeto, para onde que ela vem. Ela é representada por trás agora. E a parte vermelha dele vai no horizontal aí, ó, e rebate no plano horizontal. Da mesma forma que eu fiz antes, aí eu giro o plano e viro de frente. Agora observa como que fica a representação em épola. A representação em épola no segundo diedro, olha lá como que fica. É como se a parte verde, tá vendo? Encostasse na parte vermelha. Então ele vai ficar sempre na parte superior aí. Se eu...
olha se eu for para o terceiro diedro, tá vendo? Agora sim, eu vou colocar o objeto, né, na parte de baixo aí, terceiro diedro, né? Quer dizer, primeiro, segundo, terceiro. A gente chama isso aí de diedro negativo. Estados Unidos, Canadá, esses países da América do Norte aí utilizam esse sistema aí, ó, terceiro diedro. Então, normalmente, quando você pegar um desenho, né, americano, você vai ver a representação, né, do objeto no terceiro diedro. Então, nós temos aí, quando você faz a épora, né, aí você gira o plano. Só um minutinho aqui, gente. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Minha esposa estava conversando no telefone aqui. Aí tá saindo o som aqui dentro. Então, no terceiro diedro, pessoal, observa a posição do objeto no espaço. Ele fica lá no diedro, né? Aquele diedro lá todo negativo, né? Você tem o eixo X negativo, Y negativo. E aí você gira também os planos, faz o rebatimento. Aí você faz a épora, né? Gira de frente. Aí você vai ter a representação lá, ó. Tá vendo? A parte superior dele, que está vermelha, né? Fica na horizontal, rebate atrás do vertical, aí ele fica de frente assim. E a parte verdinha aí, né? Ele fica embaixo. Quando você rebate, permanece embaixo. É muito interessante essa teoria da projeção. Isso tudo é baseado no método Monge, né? Aquela teoria lá do rebatimento. Então, esse conceito do método Monge é que vai, né? Como eu disse, né, já falei várias vezes aqui, é que vai sustentar para nós aqui essa teoria do desenho projetivo, que nós estamos trabalhando com ele. Quando vocês forem fazer o desenho lá também no papel em branco, é esse conceito aí, né? Então, veja bem, ó, o quarto eu já falei, quarto de E, né? Vamos para frente agora. Ô Lécio, aproveitar que você chegou aí, eu vou explorar você aí, seu microfone. Sim, vamos lá. Vamos lá. Observa lá o que Ok. está acontecendo aí, esses três exemplos aí. Vê se você consegue interpretar aí. Sim. A primeira, né? Nós estamos vendo aqui a projeção no primeiro diedro de um anel, né? Aí a projeção dele horizontal, olhando ele de cima para baixo, a gente vê só um traço. Isso. A projeção de profundidade, a gente vê o anel, né? O círculo, né? Isso. E lateralmente também só um traço, né? Ele não é um volume, ele não é um cone, né? Ele é só um anel. Isso. Isso Isso aí aí. no primeiro diedro, né? No segundo. No segundo diedro, aí já muda as vistas. Olhando ele, ele tá embaixo, né? Ele tá por baixo do plano, né? Aí a Isso. projeção dele horizontal vai ser o círculo, né? Isso. E as projeções lateral de profundidade vai ser só o traço, ele sendo visto, né, na espessura do anel mesmo. E o terceiro, né? Aí a parte circular vai para o plano lateral, né? Sim, E aí, a parte e aí pode falar. a horizontal, né, vai ficar só o traço, e a Isso. profundidade só o traço também, ele inverte. Eu não sei se a turma está entendendo, né? O Lécio explicou muito bem aí, né? Mas essa aí é como se o observador mudasse de posição. Quer dizer, você tem um observador olhando, né? Numa posição, depois ele olha na outra, e na outra, e na outra. E é interessante dizer aí o seguinte, que o objeto é o mesmo, né? Simplesmente a posição dele no espaço é que foi alterada ali. Então, dependendo da posição do objeto no espaço, tá, gente? Aí ele muda a projeção em relação ao plano que recebe essa projeção. Vocês vão perceber mais para frente, porque isso aí é um modelo, assim, eu estou considerando a superfície plana, né? Esse é um modelo mais simples, né, para a gente mostrar. Mas você pode levar esse mesmo conceito para um modelo tridimensional, tá certo?
Nesse caso, deixa eu só voltar aqui. Isso. Eu vou falar para vocês aqui, pessoal, o seguinte, ó. Como a gente está começando a falar de posicionamento, né, do objeto no espaço, e a gente está definindo que nós vamos trabalhar basicamente no primeiro diedro, então nós vamos precisar definir essa convenção que está aí agora, tá? Isso aí é um conceito normalizado que vale, né, de forma universal, isso aí. Então, por exemplo, se você receber um desenho que tiver no primeiro diedro, ele vem com essa definição que está aí, ó, né? E se tiver no terceiro diedro, né, ele vem com essa outra definição aí. E aonde que a gente vai enxergar isso aí? Bom, a gente coloca, né, essa convenção lá na legenda. Vocês estão vendo a setinha vermelha aí, sim ou não? Tá vendo aí, Karine? Setinha vermelha aí, ó. Então, se você pegar um desenho, por exemplo, e ele tiver desse jeito aí, olha, qual que é o diedro que ele vai ser feito? Quem sabe me dizer aí? No primeiro ou no terceiro? Aí é o primeiro diedro. Olha lá, gente, primeiro diedro, tá vendo? Primeira coisa, ó, você vai pegar um desenho. Lá na empresa, por exemplo, é assim que funciona. Pegou um projeto lá, uma prancha lá, um formato lá, abriu ele, olhou na legenda, você viu, tá desse jeito aí, tá, você já sabe que é a representação primeiro diedro. É igual eu falei para vocês, se vier um desenho, né assim, de origem inglesa, né, normalmente eles usam, né, essa convenção aí. Aquela outra, né, anterior, né, do terceiro diedro, né, essa aqui, ó. Agora é interessante que lá na Europa, a Europa já segue, né, os países europeus seguem o primeiro diedro também, semelhantemente a nós aqui no Brasil, né? Então é uma coisa muito importante para a gente saber. Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente começar, propriamente dito, a falar de traçado, né, que a gente falou um pouquinho de representação das vistas, né? O Lécio deu uma ajuda aí para nós. Nós ainda não entramos na parte de figuras propriamente dita tridimensionais, mas eu queria falar para vocês um pouquinho sobre essas linhas que está aí, ó, nessa tabela. Já que a gente está falando de normalização, nós vamos precisar definir essas linhas aí, porque elas vão ser utilizadas nos nossos desenhos mais adiante. Então, por exemplo, ó, essas duas que está com a setinha vermelha aí, ó, a gente vai usar muito, tá certo? Principalmente linhas para fazer contorno visível, né? Que é aquela linha mais espessa. Não sei se vocês estão lembrados, né? Quando eu pedi para vocês comprar o lápis 2B, lembra que eu falei do lápis 2B? Na hora que você for fazer o contorno? Então, ó, o lápis mais macio, na hora que você traça, automaticamente já vai dar uma linha mais espessa, né? Porque ele é mais macio. E aí, você vai observar, né? Para fazer o acabamento do objeto, né? É uma linha mais grossa um pouquinho. Tem a linha um pouquinho mais estreita, ela é usada tanto para linha de cota para nós aqui é medida, tá? As dimensões. Então, para linha de cota, para linha de chamada, para achura, linhas auxiliares, todos esses tipos de linha, você vai usar uma linha contínua estreita. E depois nós temos aí essas linhas zigue-zague aí, né? São linhas para ruptura, né? Usadas aí nos cortes, não é isso? Normalmente para peças, né, que são representadas cortadas, nós vamos ver mais adiante como funciona isso. Aí nós vamos usar essas linhas de ruptura aí. E as linhas tracejadas, né, que são utilizadas para detalhes ocultos, né? É chamada de, quando você tem um modelo, por exemplo, uma peça, e na hora que você vai representar a projeção dele, existe algum detalhe oculto, nós vamos ver isso mais adiante, né? Aí você vai lá usar essa linha tracejada aí. E por último, essa linha traço-ponto, 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 que é chamada de linha de simetria, de centro ou simetria. Então, esses conjuntos de linhas que nós temos aí, todos eles, vai aparecer nos desenhos, na medida que a gente for desenvolvendo no curso aí. Então, vocês vão ter em mente isso aí. Eu vou deixar depois lá no blog, nessa tabelinha. Mas aí você não precisa se preocupar muito aí em decorar essas linhas, porque isso aí já vai ser um processo de aprendizagem normal, né? Gradativo. Na medida que a gente estiver trabalhando os desenhos,
você já vai começar a assimilar a aplicação dessas linhas no desenho. Tá certo? E essas aí são as mais usuais que a gente tem. De acordo com a norma a 83, a NBR 8403, tá? Agora, olha só um exemplo de aplicação. Tá vendo aí, Lécio? Ó, Keidiane não tá vendo, né? Karine, olha Sim, só. tô vendo, sim. Éder. Esse aí é um desenho técnico. Eu peguei um desenho bem simplesinho, só para mostrar para vocês aonde que a linha aparece no desenho. Quer dizer, uma linha, você tem a parte do objeto mesmo, que é a linha de contorno, tá vendo? Ó? Você tá vendo que ela é mais escura? E ela é mais espessa também, ó. E aí você vai ter alguns detalhes aí, essa parte aí onde tem as dimensões, tá vendo? Que é uma linha de cota. Você pode ver que ela é mais fina, tá vendo? Você vai ter uma linha de centro, tá vendo? A linha de centro, de simetria, que é essa que corta o objeto ao meio aí. Porque quando o objeto é simétrico, né? Quer dizer, o que é simetria? Dividindo ele ao meio, um lado, ele tem a mesma forma do outro lado, então ele é simétrico. Aí você tem que colocar uma linha de centro, né? Centro e simetria, indicando o centro do objeto. Então, esse aí é um exemplo de aplicação dessa linha que está aí, né? Se tiver algum detalhe invisível aí, detalhe oculto, um detalhe oculto, nesse caso aí desse desenho não tem não, né? Mas aí você você vai ter que usar a linha de traço também interrompido, que é essa linha tracejada aí, tá certo? Bom, pessoal, vamos voltar então agora na parte do... Travou aí, gente, a imagem? Ou não? Tá dando para ver, né? Bom, aqui nós temos, então, voltando na parte de projeção ortogonal, nós vamos ficar aqui mais uns 10 minutinhos na aula, né? Para a gente poder encerrar. Então, Lécio, olha aí, pessoal, Gustavo, Éder, observa esse modelo aí. Vocês conseguem entender que nós temos agora um modelo dentro de como se fosse uma caixa. Essa caixa aí, olha, é como se fossem os nossos planos, tá vendo? Tá dando para ver, gente? Isso aí, me dá um retorno, por favor. Sim, perfeito. Sim. Então, esse modelo aí, meio marrom aí, ó, é como se fosse um modelinho, né? Ele está encaixado ali dentro. E aí, num dado momento, você já começa a imaginar que essa caixa começa a abrir, né? Ela vai sendo rebatida, né? Naquele mesmo esquema que eu falei para vocês, fazendo aquele giro lá de 90 graus. E aí, você pode perceber que na medida que essa caixa abre, as faces da caixa estão servindo para mostrar para vocês os planos de projeção. Então, ela recebe as projeções do modelo. Quer dizer, as faces do objeto, né, a imagem, né, projetada no plano, né, então ela é colocada lá né, no plano de projeção. E esse plano, então, ele é rebatido. Então, fica mais ou menos dessa forma que está aí, né? E aí, gente, se você parar para pensar direitinho, né, agora a gente já fez o rebatimento por completo, não é isso? E viramos de frente. É como se fosse a épora, né? Isso aí é a épora, ó. Lá atrás, aqui é o rebatimento. Então, você tem lá o modelo no espaço, você tem os planos de projeção. Só a título de curiosidade, quantos planos de projeção vocês estão enxergando aí? Fala aí, por favor. São quantos planos aí, gente? 6, né? 6. 6 planos, né? Mas É. aí, olha agora, o que está acontecendo? Permanecem os mesmos 6 planos, só que agora eu já mostrei um negócio diferente para vocês aí. Eu coloquei fiz uma área rosa aí, né? Dei uma circulada aí para mostrar para vocês os 3 planos principais que são os mais utilizados para quando o objeto não tem tanta necessidade assim de ser representado em mais vistas. Então aí você já pode trabalhar com 3, né? E quais são elas? A frontal, a superior e a esquerda, né? A lateral esquerda. Isso aí, gente, valendo para o primeiro diedro, tá? A gente está considerando aí as 3 vistas principais do primeiro diedro, de acordo com a norma
com a norma nossa, né, aqui do Brasil, tá? A BNT recomenda, né, que seja feita a lateral esquerda. Não esquece disso não, tá? E aí você vai ter que definir o seguinte: para mim definir o que é lateral esquerda, eu tenho que definir também em que posição que o objeto vai ficar no espaço e onde vai ficar o observador. Quer dizer, eu tenho que ter o ponto de observação. Então, onde que vai ser o ponto de observação? Então, beleza. Eu vou definir a vista, né, o meu observador, a posição dele, o objeto no espaço, e eu vou ter que definir a direção das minhas linhas projetantes em cima desse objeto. Aqui a gente tem uma recomendação interessante na hora de definir qual que é a vista de frente, né, a vista frontal. Normalmente você tem que observar a peça, né, o modelo, e você vai considerar a face que tiver o maior número de detalhes. Normalmente a gente pega, né, no sentido do comprimento. E aí você considera essa parte onde tem o maior número de detalhes como sendo a frente. E logo em seguida, você já olha e já vê a vista lateral esquerda. E por cima, né, quer dizer, você vai ver a vista superior também, né? Então aí a gente faz o rebatimento, tá? Então é mais comum a gente trabalhar com a vista esquerda, tá? A lateral esquerda. Pode falar. Eu como observador aqui, para mim essa lateral esquerda aí, para mim é a direita. Você acha que ela é a direita? Não, na verdade, porque o que acontece? O objeto marrom tá aqui, né, à direita da tela. Então, a vista frontal é olhando ele, rebatendo no fundo, né? A Isso. projeção no fundo. Quer dizer, esse é o meu ângulo, né, de visão. Eu olhando de cima, aí eu tenho a vista superior, ok. Mas aí, como que eu vou entender que essa lateral aí é esquerda? Porque para mim entender que ela é esquerda, eu tenho que ir para trás do objeto, entre o objeto e o plano de fundo. Não é isso, não? Ô, Lécio, pessoal, vocês entenderam a pergunta do Lécio aí? Ele está questionando, né, em relação à vista lateral aí. Ele está achando que a vista que está aí, né, essa lateral esquerda aí, na realidade é a direita, não é isso, Lécio? É. Então, como que você faz, como que você fica sabendo que essa vista que está aí é realmente a lateral esquerda? Observa, Lécio, o seguinte: dá uma olhada no modelo tridimensional. Você concorda Sim. comigo que ele tem dois detalhes interessantes aí. Lá atrás, né, Ah, tá. a parte lá de trás é maior, tá vendo? Sim. E aí na frente ele tem um detalhezinho mais baixo aí, como se fosse um rebaixado, né? Tem. Sim. Então, na hora que você olha do lado esquerdo, você pega esse detalhe menorzinho aí e projeta ele lá atrás, ele vai rebater em cima do detalhe maior, tá vendo? E aí você vai perceber o seguinte, que vai gerar uma linha, uma linha oculta aí, ó, tá vendo? Na face do desenho aí, ó. E essa linha oculta, ela aparece lá na vista lateral esquerda, lá, tá vendo? Como um tracejadozinho lá, ó. Eu até não expliquei isso ainda para vocês, não, mas já que você fez a pergunta, eu estou aproveitando o momento aí para mostrar isso aí. Então, essa linha tracejada que está aí, ela, basicamente, né, ela está, ó, vista lateral esquerda. Tá vendo que tem um tracejado lá, ó? Sim. Então, ela está mostrando essa quina que está por trás aí, ó, no meio do objeto, lá, olhando por trás assim. Porque se olhando na esquerda, você não vê, não. Então, aí tem que traçar, fazer um traçadozinho ali, tracejado, né? Usar uma linha tracejada para representar ele. É chamado de detalhe oculto. Então, é feita do lado esquerdo mesmo. Entendi. Agora, se você olhar do lado direito, olha lá. Do lado Edilson. direito, vai ter que virar a peça todinha assim, ó, fazer um giro nela de 180 graus e aí ela vai ficar tracejado lá todinho, lá, tá Entendi. vendo? Entendi. Aí, porque a parte maior tampa a parte menor. Oi. Ô, Edilson, eu tô conseguindo ver essa tela aqui. Isso que ele perguntou, que o Lécio perguntou, então quer dizer, quando for para poder ter visão de algo que está sendo, no caso aqui,
tá projetado aqui do lado. Essa parte maior tampa essa parte menor da frente do projeto, não é? Tampa, O que você está falando? tampa. Por Então, isso... quando essa parte é tampada, tem que o desenho tem que vir tracejado ou ele tem que vir com a linha reta? Tudo que está ficando lá atrás, escondido, vamos dizer assim, vamos usar a palavra escondido, né? O pedacinho pequenininho que está escondido lá atrás, ele tem que ser representado tracejado. Porque quando Mas você então, olha do outro lado, você não vê, entendeu? eu entendi que o Les perguntou por isso, porque aqui a vista lateral esquerda, esse quadradinho tinha que estar tracejado, não? Mas tem uma quina ali atrás que está oculta lá. Ele é visível. Olha para você ver o negócio. Lateral esquerda, né? Ele é É. visível. Ele é visível, quase todo visível. Só essa parte de trás aí, né, uma quinazinha que tem lá atrás, no meio dele aí, é que não está visível. Somente ela que vai ficar tracejada. E o resto tudo vai ficar, todas as outras linhas vão ficar linha cheia. Entendeu? Entendi mais ou menos. Aqui, tem mais alguns exemplos aí para frente. Aqui, você confia em mim? Tô confiando. Confiando? Aqui, você não vai dormir hoje sem aprender isso não, tá? Você não vai embora para casa. Você já está em casa, né? Mas eu vou mostrar mais uns exemplos aqui que vai ficar melhor para você entender, tá bom? Isso aí é meio enjoadinho mesmo no início agora, porque quando você fala de detalhe oculto, você tem que imaginar uma coisa que você não está vendo, né? E aí o que você não estiver vendo vai ficar tracejado. O que você estiver vendo vai ficar linha cheia, entendeu? Agora olha só. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo melhor aqui. Eu acho que esse aí não tem, não. Quer ver? Ah, daí também não tem linha cheia, não. Isso aí é só mesmo a representação. Estou mostrando aí a vista principal, que é o mesmo modelo, só a vista principal. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui que vai mostrar a linha oculta. Esse também não. Aí, Lécio. Ô, Lécio, você está vendo aí agora? Olha a lateral esquerda lá. Sim. Uhum. Tá vendo, Keidiana? A lateral esquerda é isso aí, ó. Olha lá o tracejado lá atrás, tá vendo? Olha ele, o observador, como que ele olha. Ó. Só que aí ele está com a posição da peça diferente. Ó. Agora ele virou a peça, tá vendo? Ó? Virou assim, ó. Tá vendo? Na projeção anterior, ele está olhando de lado. Olha a setinha azul aí, ó. Ele está olhando o plano o quê? O plano frontal. Ele está escolhendo a vista principal. Porque é sempre assim, ó. Se você vai fazer o desenho em 3 vistas, você vai ter que definir qual que é a frente. Concorda comigo? Sim. Pois é. Pois é, Então, mas ó, nessa posição que o observador está, essa visão dele é a setinha azul. setinha azul. Ele tomou Não é essa isso? frente aí. Ele tomou a setinha Nessa azul por posição. frente. Aí a lateral que está projetando à direita dele, no slide anterior está falando que é a lateral esquerda. Mas A aqui, lateral que está projetando à direita. Então, ou seja, o que eu estou entendendo? A lateral que projeta à direita, na verdade, é a lateral esquerda. A lateral que projeta à esquerda, na verdade, é a lateral direita. Lécio, você vai entender agora. Keidiano também. Quando ele tá. Olha essa setinha azul aí, tá olhando? Sim. Faz de conta que você é esse bonequinho aí, ó. Observador. Você é o observador. Olha a setinha azul. Beleza? É. Você tá de frente para a peça, não tá? Sim. Sim ou não? Está de Sim. frente. O seu braço esquerdo está de que Sim. lado? Olha lá seu braço esquerdo e seu braço direito. Vamos pegar a referência no braço. Por isso que o plano é lateral esquerda. Você olha o seu braço aí, ó. Baixo. Entendeu? Ou não? Ô, gente, Gente, que briga de foice, misericórdia. olha lá, vou voltar lá atrás. Vocês não captaram a mensagem, não. Olha lá. Pera- Olha a frente aí, gente, ó. Olha a frente. Volta naquela imagem lá que tá o quadrado rosa. Só um pouquinho.
Olha à Beleza, direita. peraí. Esse desenho anterior aqui, ó. Tá vendo aqui? Uhum. Olha lá, ó. Olha como que a Agora peça tá, entendi. como que ela tá no Entendi. espaço. Olha a sua mão aqui, ó. Mão É porque ele esquerda, está segurando com a mão mão direita. direita. Ele segurou com a mão direita. A gente olha Peraí só um pouquinho, dá licença, Marcos. A gente olha como se ele está segurando com a mão direita. A gente vai ver a frontal, como se girasse a mão para poder ver a parte esquerda, como se o nosso corpo fosse para o lado esquerdo, para a gente poder ver a esquerda. É isso? É isso. Ó, veja bem, é só você entender o seguinte, ó. Tem o observador, tem o objeto e tem o plano. A Agora eu imagem entendi. é como se você estivesse tirando uma fotografia. Você bate a foto do objeto e projeta lá atrás, entendeu? Você não projeta na frente. O sistema nosso, a BNT, trabalha assim, aqui, ó. Observador, objeto e o plano. O objeto fica no meio, tá certo? E o observador Comparando fica... mal, se fazendo uma comparação bem assim, coisa. Igual uma porta. Você vê a frontal, a porta. Quando você abre a porta, puxando com a sua mão direita, levando ela Isso, para a parede, você vai isso. ver ela de quina, assim, a quina dela. Então, essa é a sua visão lateral esquerda. A porta vai abrindo e vai levando a imagem junto com ela, porque a porta é como se fosse um plano, né? Fazendo Isso. Aí analogia. a lateral esquerda, no caso, é a espessura da porta. Você sabe É por que isso? que ela, você sabe por que que é lateral esquerda? Porque se você está olhando de frente o modelo aí, ó, tá vendo, Lécio? Ok, Diana, está olhando de frente, Uhum. então o seu braço esquerdo, ele está do lado de cá. Só que aí você Uhum. projeta do outro lado, entendeu? Eu Projeta do lado entendi. Agora contrário. entendi. Que a Agora entendi. projeção é ao contrário. Entendi. É do lado A contrário. imagem é do lado esquerdo, só que Ex- está projetando do lado direito. Do lado É o de... que Exato. está é isso projetando. mesmo. Agora eu É sempre entendi. assim. O observador, o objeto e a imagem. Vocês vão entender daqui a pouco. Eu tenho mais uns desenhos aqui para frente, vai ficar mais fácil de entender. Esse aqui já é o mesmo, né? Aqui, ó. Aqui também dá para entender. Aqui, ó. Aqui é em 3 planos, tá vendo? Olha para você ver. Ele projeta e fica do outro lado, entendeu? Você olha do lado de cá, tá Lécio. E desenha do lado de lá. Você olha de frente e desenha lá atrás. Você olha por cima, desenha embaixo. Tá, Entendi. gente? Certo. Agora olha lá de novo, ó. Aí ficou melhor ainda. E aí, inclusive, tá mostrando as linhas. Você sabia que essas linhas têm que combinar direitinho? Porque se você pegar as 3 vistas e juntar elas assim, não forma o objeto tridimensional. Então, se você desmonta ele, planifica ele, essas linhas aí tem que combinar, entendeu? Olha só. Ok, Diana? Aí, esse modelo aí, ó. Eu estou mostrando isso aqui, que é mais fácil de entender, né? Agora, olha isso aí. Quantas vistas nós temos aí, gente? 6, não é? São 6, ó. Aí não está mostrando nem o modelo, né? Só as projeções. E aí, o que, que vai acontecer com as projeções? Deu para entender, gente? Olha lá. Ó, rebateu, né? E depois? Sim ou não? Entenderam? Ó? Alguma dúvida? Ó, Não, olha lá. Tá abrindo, ó. entendeu. Uhum. Planificou. Tá vendo? Agora, observa que essas linhas tracejadas aí, ó. Todas essas linhas tracejadas aí são detalhes ocultos, porque faz parte, né, do objeto, né? São linhas que você não enxerga a partir do ponto que você está observando. Aí ela fica tracejada. Aí, Lécio, novamente aí. Ô, gente, tá acabando a aula, tá? Estou descontando uns minutinhos aqui. Tá acabando aqui. Só... Esse aí é um outro modelo. Esse colorido que tá aí, ó. Amarelo, vermelho e azul, ajuda a gente a entender mais, ó. É o mesmo processo, ó. Ó, PV, né? Plano vertical.
Ele está considerando aí a vista de frente. Olha lá, o lateral, tá vendo? Ô, Lécio, dá para entender aí que o vermelho está do lado esquerdo? Sim, entendi. Por que É o é do lado esquerdo? Porque a frente está aqui, ó. Olha lá. Isso, tranquilo, entendi, sim. Você tem que desenhar daqui para lá, projetando lá atrás no plano. Entendeu, Keidiane? Ó, ó o vermelho, Entendi. ó. O vermelho está aqui. Você olha o vermelho, projeta lá atrás. Você olha o azul, projeta lá atrás. Olha o amarelo, projeta lá embaixo. Entrou tudo traçado assim, na imagem, logo acima, lá, por causa desse dentinho que tem no meio do desenho. Tem o traçadinho lá em cima. Esse rebaixo, exatamente, esse rebaixo no meio aí, nesse dentinho que você está falando aí, ele vai aparecer tracejado do outro lado, ó. Lá atrás, isso. Aqui, olha para você ver. E em cima não aparece, não. Ah, ele aqui, ó. Olha o tracejado aí no vermelho aí, tá vendo? Uhum. Ô, gente, é isso aí, ó. Tá escrito embaixo aí, ó. Fique de olho. Vocês estão de olho, né? Uhum. Eu colori aí direitinho. Essas cores aí, vermelho, amarelo e azul, ajudou agora, não ajudou? Ó. Ajudou. Pois é. Então, pessoal, aos detalhes ocultos aí, ó. Essas arestas ocultas, tá vendo, ó? Ó, o B, o A e o B lá, ó. Dependendo da forma que você olha o objeto, eu não sei se a turma toda está entendendo aí, ó. Eu estou dialogando mais com a Keidiane, mais o Lécio, mas a Karine, né, o Gustavo, o Éder, o Matheus. Observa os detalhes ocultos lá, ó. Já na vista de frente não tem. Confere. Agora, na vista lateral, quando você olha, tá vendo a setinha? Aí vai ter, né? Vai ter o detalhe oculto lá. Se você olhar por cima, vai ter também. Não vai, ó? Vai ter aqui, ó. Onde está o B aí, ó. Eu circulei de vermelho aí, ó. A linha B. Agora, esse desenho aqui, olha. Olha esse aí. Tem detalhe oculto? Sim. Tem lá. Ó, vista frontal, frente, né? Lateral esquerda, superior. Olha o furo como que fica, Lécio, olha lá. Até o furo fica tracejado também. E o exemplo aí, ó, no furo, você tem que colocar uma linha de centro. Dos dois lados, na vista lateral esquerda e na vista superior. Tudo aí no primeiro diedro, tá? E aqui, gente, ó, tem mais um desenho. Olha esse aí, é o mesmo desenho, tá vendo? As linhas, isso aí são as coincidências, né, das linhas. Nós estamos deixando aí um espaçamento de 20 a 25 milímetros entre uma vista e outra. Vocês perceberam que o plano de projeção sumiu? O que ficou aí agora? Só o desenho. Só as projeções. Só o desenho, as projeções. Desenho. Só as projeções, que é o nosso desenho. Agora, o plano de projeção some. Porque ele na realidade, ele é imaginário, né? Ele é usado dentro do contexto imaginário. Certo? Olha aí para vocês verem. Esse da esquerda aí está errado. Quem fala para mim por que está errado? Aliás, desculpa, o da direita está errado. O da esquerda está certo. O da direita? O da direita está errado, o da esquerda está certo. Quem sabe me dizer aí, o que está acontecendo? Ah, tá, a distância. Por causa da distância, é. A distância B. Isso. Tem que ser igual, né? Tem que ser igual. E o ângulo de 45 aí, ó, que é a referência que você tem no centro do sistema lá. Quando você abre o plano, tem que manter a inclinação de 45 graus e as distâncias entre as duas vistas. Aliás, entre as três vistas. Essa distância é o padrão de 2 a 2,5? A gente, aqui no desenho, normalmente no desenho mecânico, a gente trabalha com 20 a 25. Tá certo? Mas se for 20 é 20. Se for 25 é 25, é isso? Ou pode variar? Não. Um ou outro. Aí tá errado. Desculpa, aí tá errado. Isso aí é 20 ou 25. Ou 25. 20 não ou pode 25. ter variação, não. Adota um ou outro. É um ou outro. Na realidade, é o seguinte, eu particularmente, quando eu estou desenhando, eu gosto muito de trabalhar com 20, sabe?
Você sabe por que a questão do 20? Porque na hora que você vai fazer a cotagem, então se você precisar fazer uma cotagem onde as medidas vão ficar entre as vistas, você tem espaço para fazer. Nós vamos ver lá na frente que existe uma norma que determina, né, a medida da linha de chamada, para você colocar as medidas ali. Então, esse 20 aí, ele atende. Agora, se ficar muito apertado, dependendo da situação, a gente coloca 25, tá? Então, é ou, tá? Tá errado aí. Em vez de ser A, é ou. Ok. Gente, agora mais um pouquinho de linhas ocultas aí. Dá uma olhada nesse modelo aí. Olha lá, Alessio. Uhum. E ele é simétrico também, né? Ele é simétrico e ele é simétrico no sentido, né? Colocou uma linha vertical aí de simetria. Observa do outro lado lá, tá vendo? Olha as linhas tracejadas. Então, tem linhas traço ponto, que é linha de centro, simetria, e tem as linhas tracejadas, né? Uhum. Isso aí vai acontecer muito. Isso acontece demais no desenho, essas linhas tracejadas e a linha de centro. Aqui nós temos um outro modelinho. Isso aí é um teste rápido, ó. Vamos lá, gente? Vamos fazer juntos? A gente encerra a aula aí, pode ser? Olha Uhum. só. Letra A. O que está escrito letra A? Representação do primeiro diedro. Sim ou não? Sim. Verdade ou mentira? No primeiro diedro, a vista, sim, certo. Né? Porque a frontal. É. Certo. Letra A B. frontal, letra B, sistema americano. Não, americano de Não. trabalho Sistema terceiro. americano. Está no sistema americano? Não, está no Não. sistema europeu e brasileiro. Isso, porque no americano é no terceiro diedro, né? Terceiro diedro. Letra C. Possui detalhes ocultos? Possui Sim. Possui. Letra D. várias, É uma peça mecânica? Sim. sim. Uhum. Letra E. Aplicação de cotagem funcional? O que é a cotagem? Lançamento das Essas dimensões. medidas. As Sim, medidas aqui. Sim, são as medidas. 50 Letra milímetros, F. Perspectiva isométrica? sim, Sim. Letra G. Representação em três vistas ortogonais? sim, Sim. Letra H. Peça com simetria? sim, é Ela é simétrico, simétrica? é simétrico. Simétrica num sentido só, né? Na vista frontal, você tem a simetria dela. Agora, quando você vira Sim. do outro lado, você tem simetria dos dois lados ou não? Só de um lado do É, furo, né? Do furo aí, ó. o Tem que ver, furo não. tem que ver as No medidas, caso, né? a simetria seria o diâmetro, não é do mesmo diâmetro. É A um com 30 e outro com 20. simetria você avalia se a peça, por exemplo, se você dividir ela ao meio, se um lado Vai é ficar igual ao igual ao outro, outro. é Ah, simétrico. tá. É Aham. isso. Então ela tem simetria? Tem. Tem. Letra I, vista lateral direita ou esquerda? Não, esquerda. 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 Beleza. Ó, gente, vocês estão conseguindo interpretar desenho técnico? Já estão começando a fazer a interpretação. Tá vendo como é que é importante a gente conhecer os conceitos? Com os conceitos bem definidos, você lê qualquer desenho. O que vocês vão fazer na empresa é ler desenho. Vocês vão interpretar, até para dar, né, os comandos lá de ordem de serviço, administrar, né, as obras, as atividades lá. Então, é isso que a gente está fazendo aqui de uma forma bem elementar, né? Nós estamos fazendo aqui um exercício assim, mental, né, de análise, né? É coisa simples, mas é por aí que começa tudo, tá? A capacidade de analisar, desenvolvimento do raciocínio espacial, essa visão aí, né? Vocês viram hoje, né? A questão de enxergar as vistas, saber a posição do objeto no espaço, essa coisa toda. E esses desenhos aí? Olha lá, o número 1, a vista frontal. Ela está certa? Sim ou não? É só olhar se está certa. Tá, não. Não. Não tá, não, porque essa linha tracejada aí parece que ela não existe, não. Ou é o rebaixo? É o rebaixo, né? Ele considerou, ô Lécio, é o seguinte,
Ele colocou a vista frontal do lado de cá, entendeu? E aí você tem que analisar se todas as outras vistas elas estão em conformidade com a norma. Você está, do ponto de vista da norma, você está bem representado e você está certo. Se a vista frontal é aqui, onde que está a lateral esquerda? Está do outro lado. Entendeu? Você tem que virar assim, ó. Então você vai ter a lateral direita do lado de cá, né? Tá vendo? A lateral esquerda do outro lado e tem a vista posterior. Olha lá a vista posterior. Tá vendo? A vista posterior é lá de trás, olhando para cá. A número 2, observa a número 2, ó, a setinha lá, ó, a vista frontal agora mudou de posição, tá vendo? Agora, aí você vai ter que analisar as outras vistas todas para ver se elas estão de acordo, se estão tecnicamente corretas. Ó. A frontal, a superior, a esquerda, a posterior. Eu tô. Esses desenhos que estão aí, gente, na realidade, eu estou só provocando vocês. Porque vai chegar aí. Número 2 tá errado. A 2 você acha que a vista superior? É. Tem dois encaixes aí, não está mostrando ele. Na vista superior tinha. Ah, não mostra não, só mostra um, tá certo. Na superior só mostra um. Outra coisa importante aí, a posição da vista, ela é importante também, dependendo da frontal. Você define lá, a vista principal é a frontal, aí as outras vai acompanhando essa definição que você fez. Ela fica como se fosse vista principal, entendeu? Olha a número 3 aí, olha. Olha a frontal onde que está agora. Depois você tem que ver a superior, né? Lá tá certinho a superior, tá vendo? Agora olha a lateral esquerda. Olha lá o tracejado, tá vendo? E aí a última lá, a lateral direita. Pessoal, é o seguinte, vamos encerrar nossa aula aqui. Eu não vou alongar muito não, porque já estouramos o tempo aqui. Mas aqui, eu já liberei a etapa 2 para vocês lá no blog. Eu vou mandar os links. Eu vou pedir a vocês o seguinte, se vocês já terminaram o caderno de exercício, né, até semana que vem, por aí, né? Vai dando uma olhada nas aulas assíncronas. Podemos combinar assim? Amanhã, por exemplo, assiste as aulas assíncronas que estão lá, por favor. Tá bom? Eu vou liberar para vocês já algumas aulas assíncronas. Clica lá, vai assistindo, que elas vão reforçar a nossa tudo que nós falamos aqui hoje, tá? Não deixa isso ficar assim muito tempo, não, sem olhar, não, porque a tendência nossa é esquecer, né? Então, se você assistir as aulas assim, você vai reforçar o que eu estou falando aqui. Podemos combinar assim? Adilson, só tirar uma dúvida. Esse material que nós vamos entregar, ele vai ser escaneado? Escaneado ou fotografado? Tem duas possibilidades. Você tem scanner na sua casa? No caso, eu tenho. Tem, né? Se você puder escanear, tá? Você pega lá o desenho que você fez, põe no scanner, tá certo? Passa para o computador, gera um arquivo em PDF, né? E aí você envia para mim por e-mail. Entendeu? Aqui não manda a pasta zipada, não. Manda separado dentro da mesma mensagem. Você faz uma mensagem só e coloca os 5 arquivos lá. E manda para mim. Vai ficar fácil para corrigir. Precisa fazer capa? Fazer capa? Não, tem capa não. É só os formatos mesmo. Você vai mandando os 5 formatos. Só os formatos. Coloca lá na mensagem assim, ó, o seu nome, a turma direitinho, anexa os 5 documentos e manda. Ok. Tá bom? Ô Edilson. Oi? No caso, a gente que não tem scanner em casa, a gente está usando um aplicativo que a gente... É como se fosse um scanner. A gente tira foto e manda em PDF. Sem problema. Você usa o celular. Tem uns aplicativos aí no Play Store, né? A gente está usando esse para mandar as outras matérias. A gente tira foto e passa para PDF e envia um arquivo só. Na hora que você for tirar, gente, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, ver a iluminação do ambiente aí, para não ficar muito escuro. Na hora que você fizer o scanner, você confere para ver se ficou bonitinho, bacana. Não corta pedaço, não. Pega
tenta pegar direitinho o arquivo, entendeu? Para vir tudo direitinho para mim. Pode ser? Ok. E no celular funciona. É bacana também, dá Tá certo. Eu já bom, fiz então. uns testes aqui, não tem problema não. Tá bom. Pode ser em PDF também, né, pelo celular. É, Tá a gente bom? manda em PDF, né? Tá bom. Pessoal, boa noite aí, obrigado pela participação. Fomos um pouquinho além do prazo. Aqui, deixa eu só perguntar um negócio para vocês. Vocês receberam alguma orientação da escola sobre ter ou não ter aula semana que vem? Ou não? Vocês não estão sabendo de nada, não, né? Ó, na Tem uma. verdade, vai ter a semana de avaliação, né? Vai ser É. avaliação dos professores com relação ao ERE. Aí, alguns professores, todos eles foram orientados a não dar nenhuma atividade avaliativa, alguma coisa assim. Mas quem já estava marcado, tem alguns que vai continuar, porque pelo fato de ser à noite, né? Tá. Vai Eu vou. continuar avaliando. Tá bom, deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente não tem um grupo de WhatsApp para a gente conversar sobre isso. Mas aí eu mando uma mensagem para vocês na semana que vem, até quarta-feira eu mando por e-mail, tá bom? E eu Uhum. tenho, eu tenho o celular de alguns alunos só. Eu não sei se vocês conseguem comunicar entre vocês aí, que vocês são de turmas diferentes, né? Mas aí eu comunico com vocês, mas a Mas qualquer. princípio, só concluindo o raciocínio. A princípio, a escola pediu para a gente não ministrar aula síncrona, mas a aula Uhum. assíncrona pode. E essa Uhum. assíncrona eu já estou disponibilizando para vocês já a partir de amanhã. Tá certo? Ô, Edilson, qualquer coisa você pode estar me mandando, porque eu faço parte de todos os grupos, de todas as turmas. Ah, bacana. Não sabia não, ué. Ah, Legal. me colocar como representante no colegiado, eu sou por causa disso. Então vou explorar você aí, ó, na hora que eu precisar conversar com todo mundo, né? Ah, aí você pode mandar que eu mando lá tudo no grupo que você precisar, você só mandar para mim. Só Nós fica vamos mais seguir difícil orientação. para mim, só fica mais complicado para mim, porque eu acho que tem alunos da computação, né? Ah, tá. Aí eu não sei, com relação aos meninos da computação, que fica um pouquinho mais complicado. Mas No caso da com os computação, alunos. somos só nós quatro aqui mesmo, que tá? Eu, Karine, Gustavo e Éder. Ah, Ah, tá. tá. Qualquer coisa também, se vocês quiserem mandar para mim o número seus, eu mando mensagem para vocês, eu despassando, eu mando para vocês. Vocês É só conseguem. É colocar bom seus. vocês terem, né, essa comunicação de acordo com as disciplinas, até para um ajudar o outro aí, né, na hora de fazer as atividades. Na verdade. Tá bom? Obrigado aí, tá? Um abraço aí. Tchau para vocês. Fique com Boa Deus aí. noite, Obrigado, com professor. Boa Deus. noite. Boa noite, pessoal. Com Deus. Tchau.